Olá, amigos, estamos começando aqui mais uma edição do nosso Hora H. Um grande abraço a todos, obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. E, aliás, como a gente faz constantemente aqui, eu quero passar os canais de comunicação dos telespectadores conosco, porque muitas vezes a gente se esquece aqui durante o programa e depois tem gente que nos encontra aí pelas ruas da cidade e acaba perguntando como é que faz para se comunicar conosco. Então, para ficar bem claro, para todo mundo poder falar conosco, passar mensagem, se manifestar, comentar até os assuntos que são divulgados aqui no Hora H, mais uma vez nós vamos exibir aí no vídeo os meios de comunicação com o nosso programa, com o Hora H. Pelo Facebook, facebook.com/HoraHTV, muita gente, milhares de pessoas sintonizadas com o nosso programa através das redes sociais, em particular através do Facebook. Repito, facebook.com/HoraHTV. Ali você encontra todas as informações que nós divulgamos aqui no programa, as postagens que são feitas do próprio programa, o vídeo do programa que é exibido hoje, por exemplo, no final da tarde já vai estar disponibilizado na nossa página no Facebook, depois no YouTube, enfim, por aí vai. Você tem comunicação também através do Twitter, @HoraHTV1, @HoraHTV1, por e-mail, recebo muitas mensagens constantemente, ailton.medeiros@hotmail.com, ailton.medeiros@hotmail.com, enquanto nós estamos ao vivo com o programa aqui na TV Comunitária no Canal 15, você pode ligar, é sempre ao vivo de 1 a 2 horas da tarde, repito, de 1 a 2 horas da tarde, 3454-5959 é o telefone. Então, muito obrigado a todos que se comunicam conosco diariamente, passando informações aqui para o nosso programa. Olha, um funcionário do Departamento de Água aqui de Marília, pelo menos recebi a informação de que se trata de um funcionário do DAEM, eu não tenho como confirmar, até porque eu tenho o nome da pessoa, mas eu não tenho o nome completo da pessoa. Mas nós já estamos providenciando isto. Um funcionário provável do Departamento de Água que trabalha como operador de bomba lá na captação de água do Rio do Peixe, contraiu leptospirose. É uma doença causada por uma bactéria presente na urina de ratos. Colegas de trabalho dele telefonaram para a produção do Hora H preocupados. Eles acham que a doença pode ter sido contraída pelo companheiro de trabalho no local onde eles prestam serviço e em que muitas vezes eles ficam dentro da água do Rio do Peixe. E o Rio do Peixe é extremamente poluído. Para ter uma ideia, todo o esgoto da cidade, toda a descarga que você dá, vai para o Rio do Peixe. E é de lá que vem grande parte da água que nós bebemos aqui na cidade também. Então, é uma situação extremamente preocupante que o tratamento do esgoto promete, se não resolver 100%, pelo menos amenizar bastante. Por isso a importância dessa obra do tratamento dos esgotos. Agora, você vai dizer, mas é água corrente a água do rio. Mas no local onde ela é captada, existe lá uma espécie de um represamento para o sistema de bombas poder sugar a água. Porque está muito assoreado o rio, né? Então tem que prender um pouquinho a água para o equipamento funcionar. Mesmo assim, tem que ficar limpando, tirando areia, tirando capim, raízes, pedaço de sujeira que vai junto com a água, porque acaba entupindo o sistema que puxa a água do rio para mandar para o tratamento. E aí esses funcionários, eles trabalham lá dentro do rio. Estão dizendo, a gente espera, acredita que todos trabalhem com equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Aquele macacão, luvas, coisa e tal, se tiver que ficar dentro d'água. Mas não sei, tem aí funcionários, amigos, né, colegas desse moço aqui, eu nem sei a idade dele, mas dizendo que não é bem assim, enfim, todos preocupados, que leptospirose não se brinca, é uma doença que pode matar. A reportagem do Hora H confirmou que o rapaz aqui, EF, eu só tenho as iniciais, eu não vou divulgar os dois nomes que eu tenho, até porque eu preciso confirmar tudo isso, mas EF teria de fato contraído leptospirose, ficou internado por 9 dias no isolamento do Hospital das Clínicas aqui de Marília, entre os dias 5 de julho e 14 de julho. EF teria ficado no setor de moléstias infecciosas, mas a reportagem
quando conseguiu acesso às informações, não teve acesso ao prontuário do paciente. Então, eu não sei o que está escrito lá, qual foi a constatação e detalhes a mais. Leptospirose confirmada, por isso ele foi para esse setor de moléstias infecciosas. Depois disso teve alta, foi para casa e continuou o tratamento em casa, afastado do serviço. Eu já não sei se a esse momento ele já retornou ou não para o trabalho. O homem seria morador da Vila Maria, aqui em Marília. Eu estou divulgando isso, primeiro, em respeito aos telespectadores que entraram em contato conosco, particularmente aqueles colegas de trabalho deste moço aqui, que fizeram o favor de nos comunicar, preocupados, obviamente, não é para menos, estamos falando de leptospirose, não estamos falando de uma gripe qualquer, né? Leptospirose, e que é uma doença transmitida por uma bactéria presente na urina de ratos, ok? E principalmente se tratando, o local de trabalho dele, do local de onde a gente coleta água para beber, pelo amor de Deus, né? Então, fica aqui o alerta, eu estou buscando novas informações a respeito, eu sempre gosto de trabalhar com entrevistas. Lembram-se que em relação a funcionários das novas empresas de ônibus demitidos, que teriam saído da circular para irem para essas novas empresas, mediante uma série de promessas, depois foram mandados embora no limite do vencimento do contrato experimental, contrato de experiência de 90 dias, e esse pessoal estaria indignado. Me botaram em contato com dezenas deles, pelo menos 40, o próprio sindicato dos motoristas confirmou, ao menos 40 teriam sido demitidos entre as duas empresas. E eu disse aqui, fui chamado uma vez, fui chamado duas vezes, conversei com interlocutores, não sei qual é o medo desses funcionários, mas eles próprios não me deram entrevista. Eu parei o assunto por aí. Quando eu tiver entrevista, olha, eu não quero aparecer, eu não quero dar o meu nome, a gente dá um jeito de disfarçar, mas eu quero ter o tete a tete com a pessoa. Ou eu sou jornalista, ou eu brinco de ser jornalista. Como é a minha profissão, eu não posso brincar com isso, que é a minha sobrevivência. Ponto. Então, é essa a história. Eu quero uma entrevista com relação a esse episódio desse funcionário aqui, possível funcionário do DAI, possivelmente teria contraído a doença no local lá em que ele trabalha, possivelmente, não estou afirmando. Então, como eu não tive acesso ao prontuário, não sei detalhes, não conversei com a pessoa, não me coloco em contato com a pessoa, é difícil para a gente, né? Investigador, todo mundo é um pouquinho, mas Sherlock Holmes só teve um, né? Então, por favor, essa era uma informação que eu queria passar para os senhores na abertura do programa aqui no Flash. E agora, eu vou mostrar aos senhores imagens que foram feitas pelo cinegrafista Eduardo Dias na Avenida Reverendo Crisanto César. Reverendo Crisanto César é a principal via de acesso ao Santa Antonieta e aos demais bairros, Jardim Renata, por aí vai, lá na zona norte da cidade. Essa avenida está um Deus nos acuda. Pode soltar as imagens aí para a gente, por favor. Olha aí, ó esse buracão aí. Esse daí está bem na frente do acesso ao Ceasa. Tá? Solapou o asfalto por baixo. Você vai ver daqui a pouco, o pessoal que vai nessa avenida, do lado esquerdo é o Ceasa. Aí do lado esquerdo é o Ceasa. Olha o zigue-zague, o cara sai do lado direito, que ele deveria transitar por lá, vai lá para a esquerda para desviar de buraco. O do carro vermelho até que encarou os buracos, o outro foi desviando. Olha lá, olha o motoqueiro. Esse daí quase caiu da moto. Aí foi desviando do buraco, foi para o outro, opa! E foi adiante. Tem mais veículos que vão passar por aí, ó, você vai vendo. Chacoalha tudo, e desvia daqui, desvia de lá. Teve até um morador mais lá para baixo, para frente daquele caminhão vermelho, teve um morador que circundou cada buraco com uma tinta branca, né, no chão, lá no asfalto. E tá lá. Isso já faz 2, 3 anos. E dentro do buraco achamos um gato morto, olha aí. Ó. E um gato bonito, rapaz, um gatão gordo. Ou ele estava inchado, né, vai saber. Ele estava até com uma coleira, o gato, coisa. Estava jogado dentro do buraco. Bem na frente da entrada do Ceasa. Enfiaram aqueles galhos de árvore, aquelas coisas todas. Isso na manhã de ontem, quarta-feira. Aí, à tarde, o nosso cinegrafista passou novamente pelo local e viu que o buraco aumentou e o pessoal com medo até de acidente, aquela coisa toda, e até para tirar um sarro, porque não é possível, 2, 3 anos a fio, essa buracaiada, esse Iraque pós-guerra que nós temos aí no Santa Antonieta, em particular, zona norte da cidade. E nesta avenida, Reverendo Crisanto César, aquela que passa bem na frente do Ceasa. E à tarde, o que fizeram?
plantaram uma bananeira no buraco. Olha aí, ó. Vamos esperar agora que dê banana, né? Porque se for esperar o serviço do poder público para resolver o problema do buraco aí, essa bananeira vai dar cacho, vai dar filhote, né? Porque você sabe que bananeira que deu cacho morre, né? Você tem que cortar, mas ela dá o broto, dá o filhote. Olha aí, ó. Olha que bela bananeira que plantaram no buraco, bem no meio da avenida. Cartão postal de Marília, né? Cartão postal de Marília. Parabéns, hein? Cumprimentar aqui a administração. Ah, não, mas eu assumi agora. Pô, faz 8 meses que assumiu. Será que não deu ainda para nem remendar o asfalto na entrada do Ceasa, que entram caminhões carregados de mercadoria, aquela coisa toda? Lá do lado de dentro do Ceasa, não vão fazer como o governo passado, que tinha uma proposta de asfaltar lá dentro. Ali tem interessados nisso, eles que se virem. Agora aqui pro lado de fora, é o poder público que cuida, né? Pelo amor de Deus, 8 meses não deu para resolver isso aí, nem nessa avenida. É difícil, né, gente? É difícil. Pela madrugada, não é fácil, não. Desanima. Tá começando o Hora H. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto, dia do folclore, dia de São Fabrício e também de Nossa Senhora Rainha. Em 1864, nessa data, era criada a Cruz Vermelha Internacional. Em 1942, o Brasil entrava definitivamente na Segunda Guerra Mundial. Em 1976, morria o ex-presidente Juscelino Kubitschek, o JK. É o homem que construiu Brasília, lá no Distrito Federal. Em 1981, morria o cineasta brasileiro Glauber Rocha, festejado até hoje. Estão faltando 131 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 162 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece. Estamos começando mais esta edição do Hora H e são estes os assuntos principais de hoje. Protesto. Casa é demolida no Linhão do Santa Antonieta e moradores reclamam de ameaças e de abuso. Em nota, Prefeitura justifica que a casa era ocupada irregularmente por um traficante e que houve entendimento com a Polícia Militar. Andarilhos. Grupo de Fé e Política contesta palhaço Choquito, que classificou a agressão de blá 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 e diz que o vereador está desinformado e confundindo a opinião pública. Marcha da Cidadania. Manifestação vai se juntar ao grito dos excluídos do desfile de 7 de setembro. O organizador dos protestos acha que o momento é ímpar, porque a sociedade nunca esteve tão decepcionada e tão mobilizada. Sim ou não? A Assembleia de Trabalhadores do Transporte Urbano será segunda-feira no terminal em 3 horários. E por que a Assembleia? Grande Bauru e Sorriso não mudaram proposta de 1% de reajuste salarial para a categoria. Trabalhadores vão dizer segunda-feira se aceitam ou não. Advogado acha difícil aceitarem e fala que greve de motoristas e cobradores não está descartada. E outra, você vai conferir também, decreto do prefeito determina a contrapartida das empresas de ônibus para o município. Terão que pagar 1% do faturamento mensal para a prefeitura. Daqui a pouco os detalhes.
vamos iniciando o primeiro bloco de notícias do nosso programa, o giro das primeiras informações. E uma surpresa, viu, gente? Uma surpresa. Os senhores que acompanham o Hora H, e eu fico muito feliz em saber que a gente atinge todos os cantos, todos os rincões da cidade, não apenas aqui o centro, os bairros mais próximos, mas igualmente atingimos com o mesmo contingente, com a mesma força, aqueles locais mais distantes aqui do centro, os locais mais periféricos, né, os bairros todos da nossa cidade e até distritos. O cabeamento feito pela NET já está contemplando a cidade como um todo. E a gente tem não apenas uma audiência em quantidade, mas o que mais me agrada, uma audiência em qualidade. Pessoas que são capazes não apenas de receber a notícia, mas de liquidificar a informação no cérebro e conseguir emitir opinião, discutir, debater, até para se contrapor às opiniões que nós damos aqui. Nós não estamos aqui para dar opinião e achar que todo mundo tem que seguir ipsis literis o que a gente pensa. De maneira nenhuma. A notícia é uma, o fato é um. A gente divulga aqui e dá todos os ângulos, todas as óticas possíveis daquele fato. Ponto. Isso é jornalismo plural, democrático e imparcial. Isso é uma coisa. A outra coisa é a nossa opinião. Mas a minha opinião pode divergir da sua. Por isso que eu gosto do azul, você pode gostar do vermelho. Por isso que o meu RG tem um número, o teu tem outro. O meu CPF é um, o teu é outro. Não é verdade? Cada um é um. A pessoa é uma. E ela, obviamente, dentro dos seus conceitos, da sua formação social, religiosa e por aí vai, ela desenvolveu um jeito de pensar, ela se moldou de uma certa forma. Um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. O palhaço Choquito, por exemplo, o vereador Palhaço lá da Câmara Municipal, não acha que greve tem que ser feita fora do horário de serviço? Ele não chama apicultor de abelicultor, porque ele mexe com abelha, né? Ele não disse que a agressão aos andarilhos, os mendigos aqui de Marília, documentado pela polícia de Bitinga, pelo Ministério Público de Bitinga, pela Prefeitura de Bitinga, documentado pela polícia de Marília, pelo Ministério Público de Marília, com exame de corpo de delito. Ele não disse que não passa de blá, blá, blá. Então, um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito. Nós vamos respeitar. A democracia é assim, não é verdade? Agora, é uma coisa curiosa. Os senhores que nos acompanham e que têm essa perspicácia de sacar tudo, lembram-se, eu diria, 60 dias atrás, 45 a 60 dias atrás, uma entrevista que foi concedida aqui no estúdio pelo ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal, Eduardo Nascimento, esteve aqui, nem me recordo exatamente qual era o assunto em foco, e eu sempre peço aos entrevistados que vêm ao estúdio para permanecerem aqui e comentarem os demais assuntos que estão na pauta do programa. E naquela ocasião, estava na pauta do programa a questão dos ônibus, que já faz tempo que está na pauta do programa, está na pauta da cidade toda, porque não acabou essa história ainda do transporte público aqui em Marília. E naquela ocasião ele falou, olha, a prefeitura perdeu uma enorme oportunidade. Ao exemplo do que fez a cidade de Bauru e que fizeram diversas outras cidades, Marília deveria ter previsto no edital das licitações do transporte público pagamento de luvas pelas empresas para assumirem o serviço. É a tal da concessão onerosa, mas que marca o pagamento de luvas para você assumir o serviço depois de ganhar a licitação. Aquilo que a prefeitura já fez, vendendo a folha de pagamentos dos seus funcionários para um determinado banco. Então o banco compra o direito de ficar com as contas salário dos funcionários, mas paga um X para poder operar aquelas contas por determinado período. É o que pretendia o Giacha, quando era diretor executivo do DAIM, de fazer a venda dos salários, das contas, salário dos funcionários do Departamento de Água e Esgoto do DAIM. Ele pediu R$1 milhão e já tinha banco interessado. Né? Hoje está com a Caixa Econômica, se não me falha a memória, mas já tinha banco interessado. R$1 milhão era o mínimo. De repente R$1,1 milhão, R$1,2 milhão, e é um dinheiro que entra limpinho, ao vivo e em cores para o poder público. A mesma coisa, esse pagamento de pedágio. Vamos colocar assim para ficar claro, pagamento de luvas, quando um jogador sai de um time e vai para o outro, salário é tanto, mas de luvas eu ganho quanto? Né? Sempre tem essa negociação. E o Eduardo Nascimento dizia aqui no nosso programa que a prefeitura havia perdido uma grande chance de cobrar luvas para as novas empresas assumirem o transporte coletivo urbano aqui na cidade. E aí a gente bateu nessa tecla, além do serviço ser capenga, porque ninguém está satisfeito,
além de não ter mudado nada, esperava-se que com novas empresas, aquela propaganda toda, página inteira de jornal, ônibus reluzentes, novinhos, vixe, agora vai ficar uma beleza. Eu vou fechar os olhos e imaginar que eu estou andando de helicóptero e não de ônibus. É uma maravilha, massageador nas costas, aquela coisa toda. Nada disso, banco duro, pequenininho, não tem lugar para se segurar, assento para idoso diminuído pela metade, gente nos pontos assim, ó, apinhado, porque os ônibus são menores no espaço destinado para os passageiros e as linhas tiveram horários reduzidos também, em grande quantidade, o que faz muita gente esperar no ponto e os ônibus ficarem sempre abarrotados. Enfim, aconteceu tudo o inverso do que se imaginava. E de repente a gente dizendo, pô, tudo isso acontecendo, ao menos se a prefeitura tivesse tido juízo, cuidado de impor essa regra, né? Mesmo com a licitação tendo sido feita em outro mandato, de repente o prefeito, eu posso muito bem anular tudo isso, fazer uma nova licitação. Tá todo mundo dizendo que teve corrupção, pagamento de propina, um monte de erro, de falha, irregularidade, ilegalidade e tal, está na justiça. Para vocês entrarem aqui, nós vamos estabelecer uma regra, é tanto, aprova na Câmara, X%, sei lá o que tem que fazer, como é que legalmente se faz isso, mas estabelecer luvas para elas assumirem o serviço. E a gente cobrava isso aqui. O Eduardo Nascimento falou isso, a gente repercutiu, muitos dos telespectadores acabaram, os internautas também da página do Hora H no Facebook, falando a mesma coisa. E hoje, para minha surpresa, vendo o Diário Oficial do município, está lá o decreto de número 11.087, 21 de agosto de 2013, foi assinado ontem esse decreto, publicado hoje no Diário Oficial de Marília, estabelece a forma de recolhimento dos valores correspondentes a 1% do total mensal arrecadado com as tarifas dos usuários pagantes do serviço de transporte coletivo urbano a serem pagos ao município de Marília pelas empresas concessionárias a título de remuneração pela concessão do referido serviço nos termos do artigo 7º da Lei 7.166/2010. Está aqui. Isso foi publicado hoje. É um decreto do prefeito Vinícius Almeida Camarinha, usando das suas atribuições legais, decreta: as empresas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo Urbano de Marília, Grande Bauru e Sorriso, deverão recolher os valores correspondentes a 1% do total mensal arrecadado com as tarifas dos usuários pagantes, quem anda de ônibus, a título de remuneração pela concessão do referido serviço, mediante depósito bancário em conta específica para esse fim. É depositar direto na conta da prefeitura. Vejam, senhores, esse decreto entra em vigor na data da sua publicação. A título de remuneração pela concessão do serviço. Quer dizer, nós falamos aqui, quase 100 dias depois, que elas estão há 90 e tantos dias operando, essas empresas, aí o prefeito baixou o decreto, caiu a ficha. Tem que cobrar mesmo, mas 1%? 1%, prefeito. Venhamos e convenhamos, né? E eu já fico com a pulga atrás da orelha. Eu vou apresentar as contas aqui para os senhores já, mas eu fico com a pulga atrás da orelha, porque com político não se brinca, né? Um risco e um cisco quer dizer Francisco de Almeida, Souza Cruz, Pacheco de Jesus. É coisa impressionante, porque com político não bobeia não, que você entra pro cano, entra pelo cano. Veja só, as empresas, através do advogado delas, o doutor Tirado Leite, já alegaram que a tarifa está defasada há 2 anos, 2,15, baixaram o preço, coisa e tal, defasada há 2 anos. Então já vão pedir aumento, pode ter certeza disso. Muito bem. Então a tarifa defasada há 2 anos. Segundo, todos os custos das empresas feitos há 2 anos estariam então com a água pelo queixo. 1% de reajuste real é o máximo que oferecem para os trabalhadores. Não posso fazer mais, que eu estou apertado. Quer dizer, tudo indicando que eles estão no sufoco, as novas empresas no sufoco. Mal chegaram, estariam no sufoco. E aí o decreto do prefeito cobrando, tudo bem que é pouco, mas mais 1% em cima do faturamento. Pode escrever que tudo isso é para juntar os cacos, formar o quebra-cabeças e falar, diante disso não tem como trabalhar, tem que aumentar essa tarifa. Aí veio o prefeito, né, passa um perfuminho aqui atrás da orelha, aquele famoso perfume chamado, perfume francês, Ollier de Perobé. Conhece? Ollier de Perobé. Óleo de peroba, né, fazendo aí. Óleo de peroba. Passa atrás da orelha e vai lá. Não tem jeito, gente, eu vou ter que aumentar.
Escreva o que eu estou dizendo, escreva o que eu estou dizendo. Bom, mas vamos aos números aqui, eu até fiz os cálculos, quanto é que dá esse 1%, nem sei onde é que foram parar os cálculos, porque tanta coisa acontece aqui em Marília, quando a gente vem para o programa, a gente vem abarrotado de coisa, mas está aqui, ó. Imaginava 50 mil pessoas transportadas por dia nos ônibus aqui, os ônibus urbanos, né? Isso é o que está no edital da licitação. 2,15 a tarifa, faturamento entre as duas empresas de R$ 107.500 por dia, no mês, 30 dias, R$ 3.225.000, 1% no mês daria R$ 32.250, cada uma delas pagaria R$ 16.125 para a prefeitura. Então a prefeitura ficaria com R$ 32.250 por mês. É uma mixaria, uma merreca. Geralmente luvas você cobra 10 milhões, 5 milhões, 7 milhões, 32 mil quanto por mês. Isso aqui está me cheirando outra coisa, como eu já falei. Mas os senhores vão ver uma entrevista aí, onde o advogado das empresas, o Tirado Leite, Dr. Gustavo, muito simpático, por sinal, muito gentil no atendimento à imprensa. Muito obrigado aí pela maneira sempre muito bacana como nos atende. Ele falou que as empresas tomaram um susto, porque o edital das licitações falava em 50 mil passageiros dia, e na verdade está dando em média, um número pelo outro, 37 mil por dia. Então aqueles 107.500 faturados por dia caem para 79.550. 1% dá 795,50 por dia. 30 dias, 23.865 que teriam que recolher para a prefeitura, dividido por 2, 11.900 conto, 12 mil conto por mês, cada uma das duas empresas. O valor é pequeno, o cocô do mosquito em cima do cocô do cavalo do bandido, entendeu? É um tiquico de nada, mas começo a juntar os cacos, as peças, o quebra-cabeças. É 1% aqui, é um tiquinho ali, um tiquinho lá. Já vem um pedido e tudo isso como justificativa para aumentar o preço da tarifa do ônibus. Você não tenha dúvida. Ou se acredita em política e em político, melhor dizendo. Se acredita, vamos mandar o Papai Noel, Saci Pererê ou Curupira para tua casa, não é possível. A gente volta já após o intervalo e aí nós vamos destacar todos os assuntos que já foram manchetados no Hora H edição desta quinta-feira. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacri. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado
faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Posso salvar vidas, sou doador de sangue, né? A necessidade é da população pelo sangue. Todos os tipos de sangue, eles são importantes e estão em falta. Quem pode doar sangue? Adolescentes de 16 e 17 anos, pessoas saudáveis, ter acima de 50 quilos. De volta com o nosso Hora H, mais um bloco de notícias aqui do nosso programa. Antes de mais nada, cumprimentar os amigos Marco Aurélio Zaparoli. Zapa, grande abraço aí do portal Zap Notícias, sempre muito bem informado e que acompanha também o nosso Hora H. Muito obrigado, viu? Um grande abraço a você, Marco Aurélio Zaparoli, a gente é amigo há décadas, não é? Ana Cláudia Caetano, que é assessora de imprensa lá na prefeitura, sempre muito prestativa, tudo que a gente solicita sempre passa a informação. Obrigado, Ana Cláudia. O Laércio, da LJ Tratores, ali na entrada do Santa Antonieta, todo dia sintonizado no Hora H. A dona Vera, que é a esposa do vereador Cícero da Silva, o Cícero do Ceasa, ele falou, Ailton, impressionante, todo dia está lá fazendo comida e está acompanhando o Hora H. À noitinha, quando passa a reprise, se perdeu alguma coisa no programa ao vivo, vai assistir a reprise às 7 da noite. Legal. O Alexandre Vicentini, que deixou mensagem no nosso Facebook, a exemplo de, desculpa, viu gente, tem acho que 490 e poucas mensagens, eu não consigo responder a todas, infelizmente, na medida do possível eu vou me comunicando aí com os amigos. O Alexandre Vicentini, em particular, escreveu que o Hora H merece respeito, elogiou bastante o programa e até deu aqui uma máxima que eu achei bacana, a Hora H é da hora, bacana. O Marcelo Alves, que é do Grupo de Fé e Política, lá da Pastoral da Igreja Católica, que sempre acompanha o Hora H e teceu alguns comentários que eu vou daqui a pouco ler a respeito das manifestações do Palhaço Choquito na Câmara Municipal. Vamos começar do começo, né? 9 da manhã de ontem, quarta-feira, máquinas da Prefeitura e uma guarnição da Polícia Militar chegam ao Linhão, lá do Santa Antonieta, uma área de ocupação irregular de moradias na zona norte da cidade. Sem mais nem menos, vizinhos alegam que tocaram uma máquina enorme para cima de uma casa de tijolos que estava fechada com móveis e utensílios lá dentro. Passaram por cima de tudo. Quem reclamava era ameaçado de ter a casa destruída também. Foi um corre-corre, um Deus nos acuda, gente deixando o serviço, porque foi avisada por telefone, corre para cá que estão derrubando casas. Há até denúncia de que algumas casas teriam sido atingidas no afã de demolir esta casa. Em nota emitida à tarde, a Prefeitura informou que o imóvel era ocupado irregularmente por um traficante após a transferência da família que morava naquela casa, naquele local. Por isso, houve a demolição, combinada inclusive com a Polícia Militar. Veja o que disse a vizinha Monalisa Rodrigues Marinho, que foi ouvida pelo cinegrafista Eduardo Dias do Hora H, que correu para lá logo no início da tarde. Veja. O rapaz levou em quadro da polícia e não sabe se ele está preso, se ele está na casa de parente, só que simplesmente os policiais chegaram aqui de manhã e falou que ele ia bater na porta da casa do pessoal, quem não saísse para fora, que podia ter móveis e tudo, que ele ia destruir. E tem gente morando na casa, tem criança, tem gente grávida, gestante, e ele quer destruir. Sendo que só pode destruir quando entregar as casas. Ele destruiu a casa do rapaz, nem sabe se o rapaz está preso mesmo, nem foi atrás. Às vezes o rapaz está na casa de um parente assustado, alguma coisa, hora que chegar não tem mais casa. Então a casa a qual foi demolida aqui pertencia a um rapaz que teria tomado o enquadro da polícia? Sim, e ele tem móveis e tudo na casa e ele mandou destruir e destruiu. Certo, foi demolido com os móveis dentro então? Isso. Com os móveis dentro. Você sabe o nome de quem que veio aqui à frente dessa operação? Marcelo. Primeiro nome você não sabe dele?
Não. Certo. E ele ameaçou de que Já todas as casas. Todas as casas, que não importava se tinha móveis ou não, que ele ia sair destruindo. E sendo que tem gente morando, tem móveis na casa, o pessoal saiu pra fora, ele falou que ele ia destruir e pronto. E aí houve essa mobilização toda que vocês impediram que a máquina e os policiais demolissem as outras casas, então. E ele procura rincha com a população já faz muito tempo, porque a gente passa na rua, ele enquadra mulher, ele enquadra criança, é homem, ele dá tapa na cara, ele bate, ele joga no chão, ele xinga. Então assim, ele trata aqui o pessoal da favela que nem animal. Pra ele aqui não tem gente, é tudo bicho. Aí vocês agora, o rapaz estava falando que vocês vão fazer um boletim de ocorrência na delegacia? Contra ele, porque ele não pode fazer o que ele está fazendo, ele não pode chegar de manhã falando que vai destruir. Tem gente que trabalha, a moça aqui, ó, ele queria destruir a casa, a moça está trabalhando, trabalha num posto de gasolina, chega às 11 horas da noite, e como ela não estava dentro da casa, ele falou que ia destruir, sabe? Então a gente vai fazer um boletim de ocorrência porque, primeiro, que tudo ele quer bater nos outros, e ele chegou aqui de manhã falando que ia destruir, o pessoal trabalhando, teve um monte de gente que teve que sair do serviço, vir pra cá, meus primos estão aqui, saíram do serviço pra vir pra cá, a mulher do meu primo teve que sair do serviço, teve que vir pra cá correndo, porque ele falou que se não tivesse na casa ia destruir. Hora H. Vamos começar a separar o joio do trigo? Primeiro de tudo, não é porque a pessoa mora na favela que é bandido. Ponto. Bandido tem em todo lugar. Você quer mais bandido do que tem na política? Você quer mais bandido do que os engravatados da política que roubam até merenda das crianças? Então não é porque mora na favela que é bandido. Primeiro ponto. Segundo, ser humano tem que ser respeitado como tal. Você só pode ter respeito se der ao respeito, se respeitar o próximo. Não é assim? Meu direito vai até onde começa o teu. Terceiro, essa moça falou, eu não sei quem é, não sei nem se é policial, se de fato, eu não sei como é que funciona, não estava lá naquele momento, Maceno, ela fala que é policial, tinha uma voz de um homem no fundo confirmando. Tentei, com os meus contatos na polícia, mandei um e-mail do nosso programa para a assessoria de imprensa da Polícia Militar, para a gente saber quem é esse Maceno, por que estaria agindo desta forma, qual a razão de agir assim, se é que de fato agiu assim. Então, sempre separando o joio do trigo, porque nós temos apenas um lado dos fatos, uma versão, nós não temos o outro lado. Então não vou crucificar ninguém, nem vou ficar passando a mão na cabeça de ninguém. Ponto. Nós expusemos um lado, não conseguimos trazer o outro, porque eu não localizei o tal Maceno. Terceiro, venhamos e convenhamos, se tem que demolir alguma casa por alguma razão, as pessoas têm que ser informadas. Você concorda comigo? Defesa Civil, ligada à Prefeitura, máquina da Prefeitura, tanto que a Prefeitura emitiu uma nota. E nesta nota ela diz assim, a Secretaria de Obras da Prefeitura confirma que atendeu solicitação da Defesa Civil, que tem ligação, tem vínculo com o município, para derrubada de uma moradia ocupada de forma irregular por um traficante há algum tempo após a transferência de uma família. Houve para isso um entendimento com a Polícia Militar. Então, Prefeitura, Defesa Civil e Polícia Militar sabendo o que ia acontecer. Não tem ninguém com uma ideia, uma luzinha na cabeça para falar, vamos informar a imprensa, vamos informar os vizinhos, para ninguém ser pego de surpresa. Vai acontecer, isola a área, ponto final. É assim que se faz no Estado Democrático de Direito, meu Deus do céu. Quanto à denúncia, houve denúncia, quanto à denúncia de arrombamento e de invasão de 2 outras moradias, além daquela demolida, a Prefeitura informa que a ação não partiu de nenhum dos seus funcionários, a Prefeitura já tirando dela da reta, não fomos nós, nem da Secretaria de Obras, nem da Defesa Civil. Já o comando da Polícia Militar informa que vai também apurar a reclamação e se houve possíveis abusos, que são essas reclamações que essa senhora Mona Lisa expôs aí com o apoio dos vizinhos. Ok? O tal policial, Maceno, bate na cara dos outros, aquela coisa toda, aborda o pessoal na rua, diz que não tem conversa com ele. Até novembro, diz a nota da Prefeitura, deverá ser entregue o núcleo Marina Moretti, já foi feito o sorteio das casas lá na Zona Norte, 494 casas, e então 33 famílias que moram na Avenida Bento de Abreu Filho, debaixo do linhão da CPFL, a favela do Linhão, como eles chamam, serão transferidas para as casas populares. É o desfavelamento, bacana, legal isso aí. Com isso, todas as moradias do local, lá do Linhão, serão derrubadas, respeitando o acordo já firmado entre a Prefeitura e a CPFL, porque as casas estão debaixo do Linhão. Tudo
bem, tirou as famílias, vai demolir, beleza. Mas chegar lá demolindo, sem avisar ninguém, com o vizinho por perto, e quem reclama, eu meto a máquina em cima da tua casa. É o que aquela senhora falou, com o apoio de um senhor que estava do lado. E tem mais gente falando, eu vou botar já. A casa derrubada nessa quarta-feira, ontem, iniciou o processo de desocupação porque estava ocupada irregularmente. Se iniciou o processo de desocupação, avisa todo mundo, inclusive a imprensa, para não existir manchete como a gente está vendo hoje. Moradores do Leão protestam contra a demolição de moradias. Aqui, a casa caiu e a demolição toda que foi feita. A própria imprensa pega de surpresa, não foi emitida uma nota, vai acontecer isso, tal. E a casa tinha utensílios, imóveis lá dentro, televisão, a gente viu um capacete, tinha tudo lá dentro, estava trancada. Meteram a máquina por cima. Será que pensou o desespero dos vizinhos? Será que vão fazer o mesmo com a minha? Para que isso? Só porque é pobre? Um pouco de respeito com o ser humano. As demais casas somente serão demolidas após a transferência das famílias para o núcleo Marina Moretti, conclui a nota emitida pela Prefeitura. Ou seja, a Prefeitura está sendo, ao exemplo da Defesa Civil e também do comando da Polícia Militar, que nesse caso aqui, se sabia de tudo, foi relapso, porque tem assessoria de imprensa, tem comunicação social e podia ter avisado a imprensa, não é? Pelo menos é o meu pensamento esse aí, eu respeito o seu aí do seu lado e respeitem o meu, por favor. Pelo amor de Deus, o pessoal está agindo de maneira reativa e não proativa. O proativo é, vamos fazer tal coisa por causa disso. Ponto final, vai lá, faz e acabou. Isola a área 6 horas da manhã e acabou, não tem conversa. Os garotos que estavam lá, em cima dos escombros da casa já deitada ao chão, conversaram também com o cinegrafista Eduardo Dias. Bota aí. Vocês estavam aqui na hora que o trator começou a destruir a casa? Tava. Vocês viram tudo? Como é que foi? Ele veio, daí derrubaram o portão, daí começou a derrubar as coisas dele. E quem que estava junto nessa operação aí? A máquina, tinha polícia, como é que era isso aí? Polícia tava, as pessoas da comunidade estavam. O pessoal da comunidade aqui, o trator estava aqui. Eles só chegaram com a máquina e passaram por cima? Não, chegaram aí, e derrubaram o fulano, que ele falou que ia derrubar tudo. Falou que ia derrubar tudo, aí nós conversamos com eles aí. Vocês moram aí pra casa baixa aí? Tem casa aí também? Eu moro aqui. E você não for com medo do cara querer botar a máquina na sua casa aí também? Nossa, se ele voltasse, aí o bagulho ia ficar louco. Hora H. Não é assim que as coisas funcionam, né? Eu vou falar de novo aqui, eu já disse isso uma cacetada de vezes e não confundam as coisas. Não é oposição, não é pisar na cabeça, ficar fazendo discurso, nada disso. Prefeito Vinícius, estabeleça canais de comunicação com a sociedade. Tem a Prefeitura envolvida, tem a Secretaria de Obras, tem a Defesa Civil, tem uma nota emitida pela Prefeitura às pressas para tentar explicar o que aconteceu. Para que isso? Estabeleça canais de comunicação. Existem profissionais no mercado, o mercado está assim de gente boa nisso. Existem profissionais no mercado que sabem fazer isso. Estabeleça canais de comunicação. Esqueça que há emissoras de rádio, diversos microfones à sua disposição, né? Que são os veículos chapa branca, jornais, emissora de televisão e tudo mais, só para falar bem do senhor, aquele pessoal baba-ovo, como se costuma dizer, né? Que se o senhor toma banho de bacia, morre todo mundo afogado. Esqueça isso aí, porque essa comunicação já é marcada, ninguém acredita mais. O senhor precisa estabelecer canais inteligentes e, acima de tudo, de credibilidade para se comunicar com a população, com a sociedade. Há meios para fazer isso, existem técnicas para isso. O senhor é um moço jovem, 3 vezes deputado, inteligentíssimo. Permitir situações desse tipo no seu governo, na sua administração? Volte os olhos de janeiro para cá e veja quantas manifestações, quantos protestos, quanta gente brava, quanta coisa já aconteceu que podia ter sido evitado. É uma questão de ser proativo ou reativo. O reativo está sempre correndo atrás do pneu da Kombi. O proativo manda consertar o pneu, arrumar, e aí ele anda dentro da Kombi. Pensa nisso. E agora vamos ver as imagens, né, da casa que foi mandada ao chão. Solta aí pra gente ver. Olha aí, ó. Isso nós chegamos lá, a casa já estava subnitrato de pó de caco. Olha aí, ó. E você vai ver ali no meio que tem... O que estava dentro da casa foi levado de embrulho junto, né? Dizem que tinha móveis, um capacete aí, ó, enfiado aí no meio. Televisão, né? Televisão também. Aparelho de televisão, esse preto aí no meio, aparelho de televisão. Olha, copo, colchão,
Não, mas era um traficante que morava lá, não sei o quê. Podia ser o pior dos seres humanos que morava lá. Avisa quem está na vizinhança, viu? Gente largando o serviço, correndo desesperada para lá. Será que a minha casa vai junto? Para que criar essa situação de medo? Para falar que quem manda e quem tem juízo obedece? É para isso? Estamos ainda na época dos coronéis e que tem que lamber as botas de quem está no poder para conseguir alguma coisa? Pelo amor de Deus. Tá bom já, obrigado. É isso aí. Mudando o assunto de pato para ganso e falando de novo de outro absurdo, de outra barbaridade. Repercute negativamente a declaração do vereador Palhaço Choquito na sessão desta semana da Câmara Municipal sobre a agressão a um grupo de andarilhos na noite de 29 de abril aqui em Marília. E-mails e mensagens no Facebook do Hora H deixam claro o tamanho da indignação das pessoas com o palhaço vereador. Hoje, representante do grupo Fé e Política de Marília, Antônio Vieira, disse que o palhaço Choquito está desinformado dos fatos e confundindo a opinião pública. Veja aí. A gente está acompanhando todo o processo, na última vez que a gente teve informação, o delegado havia pedido mais 30 dias de prazo para concluir o inquérito. A gente sabe de alguma coisa que tenha acontecido com os andarilhos, que eles estão presos na Fumares, não podendo sair de lá, de forma que o delegado não possa intimá-los para eles prestar depoimento. Há uma série de coisas aí. O vereador Choquito se pronunciou na tribuna da Câmara Municipal, o Hora H até apresentou isto, dizendo que conversou com um dos andarilhos, que ele disse que nada de agressão aconteceu e que tudo isso não passa de blá, blá, blá. Essa foi a expressão usada por ele. Como é que vocês veem essa situação? Na verdade, acho que para ele falta informação, até porque se ele for visitar a página da Marcha da Cidadania, ele vai ver lá que a gente acabou de colocar todas as falas, tudo o que aconteceu em termos de investigação, o depoimento das pessoas que foram agredidas naquela oportunidade. Agora, a gente na verdade não sabe o que é que esse vereador está defendendo, porque as pessoas com quem ele está conversando não são as mesmas que foram agredidas, então ele pode dizer o que quiser. Mas existe um inquérito, já está aí, o delegado está para concluir esse inquérito. Existe uma questão também da sindicância que está na prefeitura, que acho que ele deveria procurar isso, deveria saber, até para poder ter informação e para não poder ir para a tribuna falar coisas que são inverdades e tentando confundir ou tentando defender não sei quem, né? Hora H. Coisa de doido, né? Pelo amor de Deus. Exibe pra gente aí, eu tenho como mostrar os documentos que vieram lá da cidade de Ibitinga? Porque se a coisa tivesse começado aqui, é gente da oposição, não sei o quê. Mas não, veio da cidade de Ibitinga. Olha aí, ó, boletim de ocorrência, lá da Delegacia de Polícia da Estância Turística de Ibitinga, tem o nome lá do cidadão que foi ouvido, vários foram ouvidos lá, porque esse povo ficou no trevo, de madrugada largado no trevo de Ibitinga. Aí eles contam o que aconteceu, que tomaram choque com maquininha de choque elétrico, que eles apanharam, que tiveram que viajar daqui de Marília até Ibitinga com a cabeça entre os joelhos, quem levantava a cabeça levava porrada, levava choque. Né? Dão os nomes ali, tem nomes que são falados, não precisa nem mostrar, viu? Deixa a polícia apurar primeiro. Tem nomes que são falados ali das pessoas que eles reconheceram, funcionários da Fumares, eles dizem que a Fundação Mariliense de Recuperação Social, que deveria cuidar dessa gente menos favorecida, essa gente que vive nas ruas e, na verdade, pelo jeito estão fazendo outra coisa, não é? Olha aí, ó, isso aí é um outro documento da Prefeitura, Secretaria de Segurança Pública da Estância Turística de Barra Bonita, fazendo o encaminhamento desse pessoal que estava lá de volta para Marília e mandando o caso para o Ministério Público de Ibitinga. De lá, tudo isso, essa documentação toda foi remetida para cá, para o Ministério Público, foi inclusive nas mãos de 2 promotores de justiça que estão acompanhando a investigação, eles que mandaram instaurar a investigação na polícia aqui em Marília, está no 3º Distrito Policial, a investigação. Então, pera um pouquinho, gente. Eu tenho, inclusive, as fotografias dos caras que foram lá para Ibitinga, fotos tiradas lá em Ibitinga, foi feito exame de corpo de delito, me mandaram as fotos aqui. E aí vem o palhaço vereador e faz esse depoimento aí, essa manifestação, essa declaração, falou essa bobagem, essa estupidez na tribuna da Câmara Municipal. Fala aí. A respeito do que eu falei, blá, 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 que disseram que agrediu, né? Quando eu me referi, que para mim não passa de um blá, 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 eu quis me referir eu conversei com a pessoa, eu conversei com o andarino que estava junto e ele falou que não houve isso.
Então, mediante o que ele me falou, porque ele estava lá, então, mediante as informações dele que falou para mim, eu continuo achando que isso não é real. Qualquer cidadão pode ir numa delegacia e fazer um boletim de ocorrência. Qualquer cidadão. Agora, cabe à justiça investigar, que é o que está fazendo. Mas até agora não tem nada concreto. Tá? Então, para mim, continuo achando que é um blá 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 blá, como eu disse. Hora H. Jesus amado. Bom, eu era repórter na cidade de Jaú, eu tinha 20 anos de idade, e numa busca policial, teve lá uma pessoa que foi agredida por um policial, e eu vi. E bateram tanto nessa pessoa que ela morreu. Mas bateram nos lugares que eles sabem onde bater, né? Naquela época era bem mais violento, né? Já se vão 30 anos. E quando eu soube que a pessoa morreu, eu falei, meu Deus do céu, é aquele juízo de consciência, né? E agora? No programa de rádio que eu tinha na cidade de Jaú, eu comentei o fato no dia seguinte. Um promotor de justiça ouviu, foi à emissora de rádio e falou, vamos comigo onde você disse que esse rapaz foi levado. E era um determinado hospital lá. Isso havia sido durante o final da noite, início da madrugada, logo de manhã eu fiz o programa de rádio. Esse promotor foi comigo no local e encontramos o cadáver naquele local. Enfim, houve instauração de inquérito, aquela coisa toda, o policial foi responsabilizado pelo que fez, estourou tudo o sujeito por dentro, né? Matou, eu diria, hemorragia interna, tanta pancada. Muito bem. Eu fui processado por isso, obviamente, né? Claro, mas nunca fui condenado. Muito bem. E eu fico dizendo, agora há pouco, o Vieira, do Grupo de Política e Paz, falou o que aqui em nosso programa? Uma coisa muito grave, que andarilhos estariam guardados na Fumares para não serem intimados. Será verdade ou será mentira? Será que não tem nenhum promotor de justiça para, nesse momento, juntar quem de direito e ir lá para ver se tem gente lá ou não? Porque estão com dificuldade de intimar parte dos andarilhos. Outra parte, 9, 7 ou 9, não sei, já foram ouvidos. Esses já foram ouvidos e confirmaram que apanharam e deram os nomes de quem bateu. Ô, gente, isso foi em 29 de abril. Se tivesse um pingo de boa vontade, isso já estava sacramentado. Abril, maio, junho, julho, agosto. Já se vão, 4 meses. Desculpa. Quando querem a coisa é rápida. Quando não querem tem jeito de ficar fazendo curva e nunca chegar lá. Mudando o assunto de pato para gancho, segunda mesa redonda entre Sindicato de Trabalhadores e representante das empresas de ônibus urbanos, a Grande Bauru e a Sorriso, no Ministério do Trabalho, hoje de manhã, quinta-feira, terminou mais uma vez sem acordo. As empresas sustentaram aquela contraproposta de apenas 1% de aumento real sobre os salários dos motoristas e cobradores, contra os 15% reivindicados na campanha salarial. Nem aqueles 10% parcelados sugeridos pelo representante do Ministério do Trabalho, o Aldemir Estevão da Silva, na semana passada, foram aceitos pelas empresas. Resultado, os trabalhadores vão dizer se concordam com este 1% de ganho real. Se eles não aceitarem, o sindicato vai instalar o dissídio coletivo e mandar negociação para o Tribunal Regional do Trabalho em Campinas. Novamente, o Hora H acompanhou tudo com exclusividade no Ministério do Trabalho. Fez isso semana passada, repetiu isto hoje. Chamado a se manifestar, o advogado da Grande Bauru e da Sorriso, Dr. Luiz Gustavo Tirado Leite, reafirmou a posição das empresas em oferecer apenas 1% de reajuste para os seus trabalhadores. Vejam. Infelizmente, não temos condições mesmo. Infelizmente, nesse momento não temos condições mesmo. Acho que vai ter que dar um dissídio. A gente queríamos poder resolver essa situação, mas não temos condições mesmo na atual condição. 7,16 e o 1%. Então, aquele 1%. O 1% era para a gente se conformar. Era para ir para não ter o dissídio, né? Agora se
for para 716, vamos ver aí nós vamos ter que acatar a decisão e ver o que acontece. Infelizmente, não era o que a gente queria. Hora H. Ficou claro, né? A gente acompanhou a audiência. Ficou claro. Se for instaurado o dissídio, por enquanto é negociação. Se instaurar o dissídio, a negociação for mandada para o Tribunal Regional do Trabalho, TRT de Campinas, as empresas vão manter só o INPC de 7,16%, que já foi dado nos salários e nos tickets. O 1% elas tiram e vão esperar a decisão da Justiça. Representantes do Sindicato dos Motoristas reclamaram que as novas empresas de ônibus chegaram à cidade prometendo o mundo e o fundo aos usuários do transporte coletivo e aos trabalhadores também, mas não estão cumprindo com nada disso. Foi muita conversa e na prática zero. Diante disso, o advogado da Grande Bauru e da Sorriso reagiu e alegou que as empresas enfrentam a mesma situação. Veja aí. Do mesmo jeito que os sindicatos, os trabalhadores enxergam como tendo uma mudança, ter sido prometido algumas situações, algumas condições de trabalho dentro do possível, para as empresas também virem para Marília e trabalhar, houve, entre aspas, uma promessa, uma garantia buscada por um edital, por uma licitação, por um negócio justo, que não aconteceu também para as empresas. E nós sabemos que isso não pode ser transferido para terceiros, só que não tem como atender 100% de um lado nesse momento e não ter a contrapartida do outro. E quando eu digo a contrapartida, não estou falando e responsabilizando os sindicatos trabalhadores por essa contrapartida. O cenário de número de passageiros não é o que foi fixado em edital. Hora H. Veja que uma das queixas, o edital falava em 50 mil passageiros dia. E aí o doutor Gustavo estava explicando, depois eu fui perguntar isso aí para ele, estava explicando o seguinte, que existe o número de passageiros equivalente. O que é equivalente? É a média entre os que pagam passagem valor cheio, 2,15, os que pagam meia passagem e os que são isentos. Então, tirando uma média, está dando de 32 a 34 mil passageiros dia. Quando você tem o número real de passageiros transportados, aí você tem algo em torno de 37 a 39 mil passageiros dia. Esses números derrubaram a expectativa diária de faturamento da empresa, que acreditou no edital e enfrentou, na realidade, uma outra situação. Com 50 mil passageiros por dia, as duas empresas faturariam 107, 108 mil reais por dia. Com 37 mil passageiros dia média entre os equivalentes e os reais, estaria girando o faturamento dia R$ 79.500. Então, por isso, diz que está sem money, sem caixa para poder pagar o pessoal. Após concluída a mesa redonda, o advogado do Sindicato dos Motoristas, Silvan Alves de Lima, explicou por que será necessário levar a proposta de 1% de reajuste para a decisão dos motoristas e cobradores. O sindicato não podia lá na hora falar, eu aceito. Não, tem que passar pelos trabalhadores. Mas ele acha difícil os trabalhadores aceitarem esse 1% só. Veja aí o doutor Silvan, aliás, nos atendeu gentilmente também. Muito obrigado, doutor. Existe previsão no estatuto para essa Assembleia. Então, como o aumento não foi aquilo que a Assembleia já havia aprovado para a negociação, nós precisamos fazer uma nova Assembleia para ver se eles aceitam esse aumento abaixo do que ela havia inicialmente autorizado. Ou seja, junto com o trabalhador se decidiu o índice de 15% de aumento real e de repente vem 1% apenas. Por isso, tem que ser referendado esse 1% pelo trabalhador também. Exatamente isso, Hamilton. É exatamente isso. Agora, o senhor informou durante esta reunião que aconteceu aqui no Ministério do Trabalho que já houve até uma conversa com parte dos trabalhadores informando o possível 10% que foi a sugestão do Ministério do Trabalho e que os trabalhadores teriam dito que até 8% aceitariam, foi isso? Exatamente isso. Até 8% eles aceitariam diminuir de 15% para 10%, que foi a sugestão, depois até o 8% eles aceitariam e nós estaríamos autorizados a fechar. Agora 1%, o senhor acredita que de repente o trabalhador pode não aceitar? É provável que eles não aceitem. E se não aceitarem? Aí nós já vamos instaurar o dissídio coletivo. Seria um processo do Ministério do Trabalho lá no tribunal para que os desembargadores analisem essa situação. Aí judicializaria essa disputa? Exatamente. Pode acontecer, inclusive, greve ainda ou não? É possível. Nessa mesma Assembleia, a diretoria do sindicato possivelmente já vai passar essa possibilidade de greve. Não está descartada? Não está descartada. Hora H.
Não está descartada. E agora quem fala como é que vai ser a Assembleia dos Trabalhadores, preste atenção, é o senhor Moacir Baldiceira, presidente do Sindicato dos Motoristas. Como é que vai ser o negócio aí, essa Assembleia em 3 partes na segunda-feira? Vamos abrir uma Assembleia com o trabalhador na segunda-feira, no dia 26, o dia inteiro, às 8, 10 e 16, as Assembleias, porque tem 3 turnos de trabalho nas empresas, então a gente vai abrir a Assembleia e o trabalhador vai decidir se aceita o que foi posto pela empresa, que é 1% acima do índice do governo, e se o trabalhador aceitar, o sindicato está junto com ele. Se ele não aceitar, o sindicato vai defender os direitos do trabalhador também. Quer dizer, 1% de ganho real é a oferta das empresas, não mudou nada em relação à semana passada, é isto? Exatamente, foi o que foi oferecido pelas empresas. Trouxe a mesma proposta da semana passada e o sindicato sai daqui tirando uma data de assembleia. E essa assembleia aconteceria onde, senhor Moacir? No terminal rodoviário, onde fica mais fácil para o trabalhador das empresas comparecerem. Então, segunda-feira, em 3 turnos, durante o dia todo, os funcionários é que vão dizer se aceitam ou não esse 1% e se o sindicato bate o martelo nessa negociação. Com certeza, o sindicato só é um órgão transmissor do que se passa nos acordos. E o trabalhador que decide o que fazer. Hora H. Fim. A gente volta amanhã com mais uma edição do Hora H. Um abraço a todos e até lá.